perdas. E o tema de hoje à noite é uma perda aparente, uma perda temporária. Quando nós olhamos na palavra de Deus, Jesus nunca abandonou alguém quando teve uma perda. Quando Abraão queria sacrificar Isaque, Deus interveio e colocou um carneiro. Quando Lázaro morreu, Jesus falou: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. É a promessa que Ele está presente na perda. E continuando, a filha de Naim, a viúva de Naim, o filho havia morrido, mas Jesus chegou na hora. Ele nunca chega atrasado ou tarde. Ele simplesmente deu uma palavra e ele ressuscitou. Então, esses são alguns exemplos, poderíamos continuar. E assim deve ser a nossa fé. Há perdas que nós achamos que são eternas, mas não são. Elas serão recuperadas. E aqui nós temos um texto sobre Jesus. Nós ouvimos no domingo sobre uma palavra muito boa sobre a ressurreição de Jesus. E hoje vamos dar sequência sobre os dois discípulos. Pode pôr o texto, fazendo favor, que iam para Emaús, tá ok? Lucas 24, 13 a 16. Lá diz o seguinte, Lucas 24, 13 a 16. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos dos discípulos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Então e um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá naqueles últimos dias até aí, tá? Então nós vemos Jesus começou seu ministério nas bodas de Canaã, dando ênfase à família. E depois nós sabemos, ele continuou, ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo, começou o milagre, chamou os 12 discípulos, ensinando-os aquilo que iria acontecer. Mas nós vemos aqui 2 discípulos não entenderam de que Jesus iria morrer, mas iria ressuscitar. Percebam como é importante quando nós temos os nossos olhos espirituais abertos. E isso é somente com o poder do Espírito Santo. Eles não entenderam, nos diz a Bíblia. E Jesus marca presença na perda aparente. Para eles, o melhor amigo. Aquele que eles caminharam 3 anos. Estavam juntos dia e noite. Viram todos os milagres, viram tudo aquilo que ouviram que Jesus ensinou, e mesmo assim não criam que Jesus iria ressuscitar. Então Jesus marca presença numa perda temporária, o medo. Quantas vezes nós temos medo? Medo, por exemplo, do nosso país. Achamos que seremos abandonados.
seremos mortos. Se formos mortos, vamos para o céu. Nós precisamos pensar dessa forma, independentemente da idade, independentemente daquilo que nós realizamos. Porque Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta é a fé alicerçada aos pés de Jesus. Esta é uma fé e uma esperança alicerçada com Jesus. Jesus marca a presença nos ouvindo em silêncio, enquanto os dois discutiam. Ele estava ouvindo, mas perceba, na hora do choro, na hora da perda, na hora da dúvida, agora o que será de nós? Ele prometeu tanta coisa, nós deixamos e abandonamos a nossa profissão. Não temos mais barco, não temos mais rede para pescar. E sabe lá o que passou na mente deles? E Jesus ao lado. E eles não entenderam, não viram, porque os olhos estavam tomados. Percebam o que é o medo. Quando nós temos medo, o medo começa a paralisar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida no amanhã. Jesus marca a presença nas perguntas. Você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. E era o próprio Jesus. Eles questionando o homem de Deus. Jesus marcou presença quando Pedro negou que estava há 3 anos com Jesus. Jesus olha para ele como: você está perdoado. E Pedro começa a chorar. Então quer dizer, em todos os momentos nós somos amparados por ele. Na cruz, Jesus marcou presença na dor, na humilhação, suando gotas de sangue, coroa de espinho na cabeça, e a tortura e humilhação profetadas, mas ele foi até o final, porque ele sabia, se ele iria desistir, nós iríamos para a condenação eterna. Ele concluiu a obra, e aqui eu quero fazer a primeira aplicação. Não desista do seu ministério, não desista da esperança em Jesus Cristo, porque virá o dia em que não haverá mais dor, e nós estaremos para sempre com Ele. Conclua aquilo que você iniciou. Na dor, na alegria, problemas, nós teremos sempre, mas não nos dá o direito de desistirmos da caminhada, de servir, de abrir nossa casa para a célula, para que se transforme num culto. Isto foi realizado no Novo Testamento, é somente ler o livro de Atos. Jesus marca presença quando nós o convidamos. Quando nós falamos: Jesus entra na nossa vida, Ele entra, pode ter certeza. Lembre-se do cego de Jericó: tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus, misericórdia de mim. E Jesus para tudo e chama aquele cego. E nós percebam como Jesus marca a presença em todos os momentos. Jesus marca a presença quando queremos a presença dEle, quando nós o convidamos. Amém? Pode dar um salvo de palmas e com força, porque isso, agora sim, agora achei vantagem. Assim vocês vibram quando o time de vocês marca um gol, não é verdade? Então por que não louvar e agradecer a Deus, bater palmas e falar um amém? Segundo lugar, Jesus marca a presença nos alimentando. Lucas 24, 28 a 30. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção, de conta, de passar adiante. Mas eles o convidaram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Então Jesus marca a presença quando nós o convidamos. Ele entra na nossa casa. Isto é importante. Jesus marca a presença na ceia. Em Lucas, aí ele começou a distribuir o pão. Ainda fala:
eu acho que tem mais um versículo, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa tomando Jesus o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. Foi naquele momento em que a palavra de Deus tocou os discípulos, e nós sabemos a ceia, porque eles conheciam a maneira como Jesus abençoava na hora da ceia, como ele pegava o pão, como ele repartia o pão. Aí algo aconteceu em Apocalipse 19, 16 e 17. Lá diz: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reuniam-se para a grande ceia de Deus. Este dia vai chegar, queridos, onde nós não vamos mais tomar ceia na comunidade evangélica Siloé, mas será na presença do, aleluia, na presença do próprio Deus. Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em Apocalipse 22, 3 temos mais um texto: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Uma outra Bíblia diz: o servirão. Imagine, hoje ele está nos servindo, no amanhã nós o serviremos. Isso é um privilégio, por isso é importante não desistir da fé, porque a vida cristã não é uma bolha onde nós somos guardados e protegidos, porque ninguém sofreu mais do que o próprio Jesus. Ele deu o exemplo para nós, e Jesus alimentou não só os discípulos naquele momento, mas também a multidão. E Jesus alimenta até os pássaros, que maravilhoso. E nos diz ainda em Lucas 24, 31, mais um texto no momento da ceia, o que aconteceu. Lucas 24, 31. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. O que nós podemos ver? Naquele momento os olhos abriram. Quando nós convidamos a Jesus, os nossos olhos vão se abrir, o nosso coração vai se abrir, e também para muitos é pesado, mas também o nosso bolso. Porque quem ama Jesus, ama o reino, e quem ama o reino, doa para o reino. Eu gostaria de dizer o seguinte: quando Deus me chamou, eu morei sozinho por alguns anos, na chácara no oeste do Paraná. Hoje valeria milhões, porque a cidade veio até lá. Água é só a única fonte na redondeza. Jorra desse tamanho, para vocês terem uma ideia, dia e noite. Eu abandonei a casa que eu havia construído em 4 anos, tudo, para servir a Deus. Quando eu ouvi uma vez apenas, eu aceitei Jesus. E quando Ele me chamou, eu abandonei tudo, porque me chamaram de louco. Você é jovem, arruma uma moça e casa, e você nunca precisa pensar em dívidas. Falei: não, eu recebi um convite maior. Eu deixei tudo, também não recebi um centavo, mas Deus me deu uma casa que vale mais que 1,5 milhão, o sogro e a sogra. Amém? Então note, lá eu deixei, mas aqui eu recebi. E milhares de pessoas que eu pude conduzir a Jesus Cristo, mostrar o caminho. Esta é a maior riqueza. A casa vai ficar na Avenida das Palmeiras, porque o meu endereço será na mansão celestial que Ele preparou. Amém? Amém. Pode aplaudir novamente. Amém. É importante. Aleluia. Então se abriram os olhos. Por que abrir os olhos? Efésios 1:18.
lá nos mostra por quê. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação, da chamada de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Note a herança que nós temos, nós não podemos fazer nem ideia. E por que iluminar os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança? Qual é a esperança? Por isso que precisa abrir os olhos e também o nosso coração, e ainda diz mais, e iluminar o vosso coração, e iluminar a esperança da vossa chamada. Deus tem um propósito com cada irmão e cada irmã. Quem é salvo, Deus tem um plano para servi-lo, porque o que vai permanecer inscrito no livro da vida é aquilo que nós realizamos para Jesus. Como fico contente em ver o nosso irmão, não sei quem, ajuda o trabalho aos sábados. Olha, pode ter certo, está certo, no momento não temos frutos, mas quantas crianças vão se converter? Nos anos 70, quando fiz estágio em Rolândia, eu tive um trabalho na FACAR, mais ou menos 150 crianças, e a esposa do pastor tocava acordeão. Aquilo era uma festa todo sábado à tarde. Até hoje eu encontro pessoas, homens, mulheres. O pastor não me conhece mais? Eu me converti quando eu tinha 5 anos. Eu me converti quando eu tinha 8 anos, lá na FACAR. Hoje estão servindo a Deus. Então é maravilhoso. Não desanime, Juraci. Continua, porque a bênção de Deus virá juntamente com o Reginaldo. E iluminar a herança dos salvos. Quer dizer, nós precisamos testemunhar. E por que Jesus enviou o Espírito Santo? Para abrir os olhos. Ele diz: se eu não for, o Espírito não virá. Porque os discípulos, os dois e os demais, não haviam entendido que Jesus iria morrer. Ele falou isso durante quase 3 anos, mas ele iria ressuscitar. Eles esqueceram o mas e a vírgula, porque só pensaram na morte, na perda, pensaram somente neles, e não pensaram naquilo que Deus era capaz de fazer. E por isso ele envia o Espírito Santo, e nunca mais a igreja foi a mesma. E quando nós temos o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, os nossos olhos carnais se tornam olhos espirituais. Nós vemos aquilo que os outros não veem. E Deus revela para nós aquilo que os outros não entendem quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus. Por isso é tão importante. Ele falou: eu preciso ir, preparar-vos lugar, em João 14. E ainda mais, enviar o Espírito Santo, é o que? A presença de Deus. E nós não podemos fugir da morte para lugar nenhum, porque o dia virá. Mas se estamos certos, quantas perdas eu já tive, mãe, pai, irmãos, mas vou encontrá-los na eternidade. Então esta é a minha esperança. Então é uma perda, o quê? Aparente, uma perda momentânea, porque as coisas vão mudar, nos diz a palavra de Deus. Nós não podemos acrescentar nem um minuto na nossa vida. Salmo 103, versículo 4, nos mostra que nós não temos o controle, mas é o Senhor Jesus. Ele nos diz então no Salmo 103, versículo 4, está aí, chefia? Então lá nos mostra que nós não podemos acreditar. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Quer dizer, você pode estar no lamaçal, como diz lá na cova, os médicos falam: não, você vai morrer, mas apenas vem uma pessoa, impõe as mãos e ora, e você novamente é curado, e caminha e vive muitos e muitos anos. Este é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós jamais
podemos abandonar. Esse é o Deus que ressuscitou Jesus, seu Filho amado, para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Isaías 45, 22. E lá nos diz então: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro Deus, apenas um. Você pode ir na estátua Rolândia, ela não fala com você. Você pode bater continência, ela não se mexe. Você pode tocar nela, ela é gelada. Se você fala, ela não responde. E assim é também a estátua no Rio de Janeiro. Falam a estátua que guarda o Rio de Janeiro, logo aonde estão os maiores bandidos escondidos, é justamente no Rio de Janeiro. Por que então a estátua não guarda? Porque ela é morta, ela não se move, não ouve, não abraça, não pode ajudar. Mas Jesus é o único Deus vivo e verdadeiro. E ainda mais, insistir que a pessoa convide ou fica conosco, como os discípulos falaram. Que maravilhoso! Fica conosco, Jesus. Permaneça conosco. E Ele está conosco. E sempre vai estar. E insistir, como eles também falaram para Jesus. E sabe qual é uma das maiores mentiras do diabo? Ele diz: depois eu vou abrir o meu coração para aceitar a Jesus. Depois eu vou abrir a minha casa para a célula. Depois eu vou começar a dizimar. E quem sabe o que você vai vivendo depois? Você pode estar morto amanhã. Eu posso estar morto morrer também essa semana. Então, amanhã pertence a Deus. E hoje diz simplesmente que Deus, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, que você vai aceitar. Quer dizer, é hoje que eu preciso decidir que a minha casa é a casa de Deus. Ele deu, então vamos abrir o nosso coração. Ele é Deus também das nossas finanças, o nosso bolso. E não deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, porque as pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão indo mais e mais para a condenação, e nós precisamos para abrir mais, como já mencionamos. Temos trabalho aos sábados, temos a missão com os índios, e os pastores têm outros sonhos, e é isso que nós precisamos. Este é depois, ou domingo que vem, eu poderia contar muitos exemplos. Uma pessoa falou assim: no domingo, pastor, eu vou aceitar Jesus. Mas na terça-feira não chegou em Ponta Grossa, bateu o carro e morreu. Então quer dizer, não deixa para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Servir este Deus maravilhoso. Ainda mais para a pessoa receber a grande mudança. Insistir que a pessoa permaneça com Jesus. Lucas 24, 31. Por favor. Temos mais um versículo que fala, onde Jesus diz que quer ficar conosco, e como isso é importante. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Quer dizer, os olhos se abriram, nos diz a palavra de Deus. Ainda insistir: Jesus, não vá, entre na minha casa, porque já é tarde. E como nós temos mais e mais conflitos. O rio Eufrates, a Bíblia diz que ele vai secar, porque a China vai passar e vir naquela região para invadir e destruir Israel. E a Bíblia diz que vai ter tanto sangue e pessoas mortas, que com as armas e tudo, que eles vão não sei quanto tempo precisar poder fazer fogo com isso. Então, e isso está acontecendo em cada vez menos água. Pode pesquisar. E agora na Páscoa, em Zacarias fala que onde Jesus passou,
onde Jesus também vai descer em Zacarias, em Jerusalém, o monte está se separando. Pode pesquisar e ouvir, simplesmente rachando, onde Jesus vai descer. Então nós estamos chegando na hora em que nós precisamos fazer a vontade dele, porque Jesus nos mostra que ele está conosco, não só aqui no nascimento, mas também na morte, porque a nossa vida não vai parar, a nossa vida não terá fim se temos Jesus Cristo. Ela é eterna e para sempre nós estaremos com ele. E nos diz então ainda mais um versículo, Lucas 24, 33 e 34. Pode ir. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e com outros com eles. O que diz ali? Levantando-se, voltaram para Jerusalém na mesma hora, quer dizer, imediatamente. Amém? Então, quer dizer, não esperaram, deixaram da ceia. Jesus havia abençoado, ele sumiu, mas em seguida foram anunciar o Evangelho. Como é maravilhoso quando nós estudamos a Bíblia e a praticamos. Eu apenas ouvi uma vez, quando o pastor ele faleceu com 105 anos de idade, e ainda pregava. Eu ouvi pela primeira vez quando ele falou da vida eterna, do perdão dos pecados. Eu fui o único, porque não se falava naquela religião sobre a salvação, veio do Rio Grande. E eu me converti. E quando Deus falou comigo para deixar tudo e servir a Deus, me chamaram de louco, mas não tem problema. Aqui estou. Os que me chamaram já morreram, que me chamaram de louco. Então, notem, para o mundo nós somos loucura, é loucura, mas para os cristãos o que? É vida, é sabedoria, sermos aquilo que somos. E aqui nos diz, na mesma hora, Lucas 24, estou terminando, Lucas 24, 33 e 34. Na mesma hora, levantando-se, voltaram a Jerusalém, onde achavam reunidos os 11, e com eles outros, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho, como ele fora com eles, quer dizer, imediatamente foram anunciar. Então não é depois, ou domingo que vem, não, hoje é o dia, porque Jesus está para voltar, nos diz a Bíblia. Nós ouvimos um cântico que fala: não haverá mais noite, porque estaremos com ele na eternidade. E ainda algo que além disso me chamou a atenção: ali não haverá dor, nem tristeza e nem morte. Parece que foi preparado este cântico, porque nós estaremos com ele para sempre, com o Senhor nos ares. O louvor já pode subir. Estou concluindo. Jesus permanece conosco mesmo no nascimento, como também na morte. Ele nos ama, porque nós estaremos com ele para sempre nos ares. Em segundo lugar, Jesus permanece conosco para nos alimentar, ou alimentar o seu corpo, como ele alimentou os discípulos com a palavra, mas também com a ceia. Assim ele nos alimenta. Em terceiro lugar, Jesus permanece conosco para iluminar os nossos olhos, os olhos do coração. Jesus realizou a sua obra aqui na terra, e quando ele está pronto, ele subiu para os céus. Depois ele envia o Espírito Santo 10 dias depois. E quando você e eu concluirmos a nossa missão aqui na terra, nós também iremos subir para estar com ele para sempre. Jesus diz: já é tarde, queremos a tua presença para sempre. Já é tarde, fica conosco.
e porque já é tarde, Jesus está para voltar. Ouvimos isso no domingo, e hoje estou só repetindo. As coisas que estão acontecendo no mundo não tem mais estrutura, não tem mais base para continuar muito tempo, porque Jesus vai buscar a sua igreja. E eu esqueci de colocar este versículo, onde diz em Romanos, que o Espírito Santo geme, e a sua criação também geme. Quer dizer, da corrupção, da destruição daquilo que está acontecendo, isso será restaurado, será recuperado, será levado para a eternidade, e assim nós estaremos com Ele para sempre. Amém? Amém. Pode aplaudir com vontade. Aleluia! Amém! Aleluia! Amém!